Ao longo de todo este processo, e este é mais um passo neste processo, os vereadores do PSD têm manifestado a sua opinião sobre algumas questões de fundo sobre este processo, sobre esta empreitada, sobre este projeto, que, à data de hoje, e no momento em que se preparam para deliberar sobre este compromisso tão significativo, continuam a estar por resolver. A primeira delas é aquela que é logo quase de base para o investimento na área da educação e que foi uma questão que nós sempre fizemos e que nunca ficou esclarecido, factualmente, cabalmente, que realmente há a necessidade deste investimento. E nós não temos, pelo menos que nos chegasse, informação que nos dissesse temos a necessidade deste investimento nesta escola porque temos a necessidade para alunos. Ou seja, isto é uma questão muito simples, a capacidade instalada é 1000, temos 1500 alunos, precisamos de mais capacidade, ou o contrário. Isto é precisamente aquele tipo de coisa que seria e resolvido, ou que seria contextualizado na Carta Educativa, como tantas vezes já aqui falámos. Ou seja, estamos a fazer um investimento de mais de 4 milhões de euros e que, para além da palavra do Sr. Presidente, não temos até hoje algo que comprovasse, que esclarecesse sem qualquer dúvida a necessidade desta obra. Depois, a segunda questão é algo que também já temos falado várias vezes e falo em todos os projetos, mas em particular nestes que são obras desta dimensão, que é a questão da revisão do projeto. Já o falámos na altura do projeto de execução, na altura do lançamento do concurso e agora tenho que voltar a falar porque em boa consciência não posso concordar com isto. Aliás, são os próprios técnicos do município, eu devo relembrar isso, são os próprios técnicos do município que bem relembraram, avisaram, alertaram a vossa governação para a necessidade da revisão de projeto. Aliás, o Código dos Contratos Públicos não deixa margem para dúvidas, é muito claro no seu número 2 do artigo 43º, em que quando a obra é classificada nos termos do artigo do número 7 na categoria terceira, ou quando o preço base é enquadrável na classe 3 de alvará ou em classe superior, e a classe 3 de alvará são obras até 800 mil euros, ou seja, esta é uma de classe 6, porque vai até os 6,4 milhões de euros, deve ser objeto de prévia revisão por entidade devidamente qualificada para a sua elaboração distinta do autor do mesmo. Ou seja, isto é até mesmo uma questão de legalidade, não fosse também, pelo menos, uma questão de salvaguarda do interesse público, porque senão já sabemos o que é que acontece, que aquilo tem acontecido até agora, são derrapagens no tempo, são derrapagens orçamentais, com os trabalhos a mais, os trabalhos complementares. E por falar em questões de orçamento, também me levanta aqui uma questão, que até hoje ainda não vi essa informação e essa confirmação, e que lhe pergunto a si, é se para este compromisso, que será quase de 4 milhões e meio, tendo em conta o IVA neste momento, de valor base, e sabemos que infelizmente, muito provavelmente não ficará neste valor, mas se já temos assegurado o financiamento para esta obra e em que dimensão temos esse financiamento para esta obra. E a última questão que eu coloco tem que ver, isto é uma obra financiada então pelo PRR e sabemos que existem prazos, nomeadamente para o ano 2026, terão que a obra estar concluída, esta obra tem um prazo de 730 dias, ou seja, 2 anos, estamos em abril de 2024, significa que a obra terminará já depois de abril de 2026. E perguntar-lhe se temos a garantia que conseguimos terminar esta obra dentro dos prazos impostos pelo PRR. Obrigado, Sr. Vereador. Primeiro, nós sabemos, todos sabemos, que os senhores são contra, e aqui não é os senhores, o PSD é contra as obras da Golden Pais. Sempre foi, e aí de facto não é de agora. Foi manifestando mandato após mandato e também manifestou nas ações que tomou quando estava na governação. Isso foi claro, por exemplo, quando decidiu fazer uma escola nova de raiz, ao invés de fazer o óbvio que era recuperar a existente. A EB23 no Alves Pereira foi feita de raiz, é uma escola nova, feita do zero, independentemente de estar no espaço onde existia uma outra, mas foi feita de raiz e quando o óbvio era reabilitar esta. E todos sabemos, aliás, porque é que aconteceu. Teimosias, antipatias pessoais, todos os que andavam na política na altura e quem é do mundo da educação também sabe isso. Enfim, aconteceu como aconteceu. Sempre foram contra, continuam a ser contra. Aliás, houve um governo da vossa gestão, leia-se, uma governação PSD que tentou fechar a Golden Pais de surpresa no mês de agosto. Eu já disse várias vezes, volto a dizê-lo, isso aconteceu e foi porque, enfim, não estávamos distraídos, nós e o agrupamento, e conseguimos travar isso, mas tentou fazê-lo. E, portanto, há aqui, de facto, um historial
Não sei porquê, não consigo bem perceber porquê, contra a escola Gualdim Pais. Agora, o que importa dizer é isto. A reabilitação é necessária. Na verdade, tornou-se urgente. Já é necessária há muitos anos. E a sua necessidade é óbvia, por mais... Eu nem consigo perceber se são complexos ideológicos, não consigo perceber realmente o que é que existe em relação à Gualdim Pais. Agora, é evidente, é um equipamento que temos no nosso concelho, ele precisa de ser reabilitado, a sua necessidade é óbvia, ele continua a ser, aliás, uma das escolas mais procuradas pelos alunos e pelas suas famílias, portanto, e felizmente até nestes últimos anos o número de alunos geral, não é apenas dessa escola, tem vindo a aumentar. Portanto, não é nenhuma carta educativa que, por mais que se queira, e muito menos aquela completamente fantasiosa que foi criada no tempo dos senhores e que ainda está em vigor, e até porque eu já disse várias vezes, volto a dizê-lo, eu prefiro não ter numa nova carta educativa do que ser empurrado para fazer uma também fantasiosa. E, portanto, não é nenhuma carta educativa que nega isto. Aquilo que é óbvio, que quem lá está no dia-a-dia, quem trabalha naquela escola, os professores, os funcionários, as próprias famílias que vão precisando, e que ali têm os seus educantes, que sabem isto. E, portanto, isso é um facto, cada um naturalmente assume as suas posições, tem as suas opiniões, mas esta governação disse desde o início, e portanto também estamos a cumprir isso, que para nós era prioritário a requalificação da EB23 Gualdim Pais. E, portanto, esta é também uma questão de cumprimento de programa eleitoral, para que fique claro. Sobre as questões mais técnico-jurídicas ou outras, dizer garantias só os bancos é que em princípio dão. Agora, nós, como todos os outros municípios que estão a executar obras, estão a trabalhar dentro dos prazos que existem, dentro das condicionantes que existem, dentro das condicionantes que o país e a Europa, porque o PRR não é só em Portugal, portanto, tem, e isso naturalmente tem riscos, mas o pior risco é não fazer. Portanto, e isso também é válido para a questão da revisão de preços. A revisão de preços está prevista há muitos anos, não foi por causa disso que não deixaram de se fazer obras. Agora, nós, quando partimos para esta questão, já sabíamos que os prazos iam ser apertados. Portanto, se ainda fôssemos para essa figura, mais uns meses teríamos perdido. Nós estamos a fazer revisão de preços noutras obras, mas uma revisão de preços implica logo pelo menos mais 2 ou 3 meses, pelo menos. E, portanto, os prazos para esta questão da Gualdim Pais já eram apertados desde cedo, não é? Portanto, não se podia perder tempo. E, por fim, quanto à candidatura, não há ainda uma aprovação formal, eu penso que ela vai sair nestes próximos dias, mas, ou pelo menos ao dia de hoje ainda não chegou cá ao município, mas das informações que vou tendo, é que Tomar, aliás, foi pelo menos a nível de Lisboa e Val do Tejo, não me recordo se nacionalmente, mas Lisboa e Val do Tejo foi dos primeiros a apresentar a candidatura e aqui sei que isso vai ter também muito peso, a questão do tempo em que entraram as candidaturas e, portanto, aliás, como sabem, nós já tivemos esta candidatura por outro fundo, pela via dos fundos comunitários, para, no fundo, ter aqui alguma salvaguarda, mas a ideia precisamente é que ela seja aprovada no PRR e, portanto, desistindo assim da candidatura a nível de fundo comunitário e aí, portanto, digamos, dar espaço para outras intervenções que não esta. Portanto, a nível do PRR, efetivamente, não temos essa aprovação ainda formal, mas eu creio que ela estará por dias e se nada de muito estranho ocorrer, ela está bem encaminhada. Senhores vereadores, vereador Tiago. Duas notas aqui, posso até já começar pela questão do financiamento, se estando prevista a aprovação para os próximos dias, como o Sr. Presidente falou, a minha pergunta é se conseguem dar uma indicação mais ou menos de qual a taxa da comparticipação, tendo em conta que isto é um investimento de 4,3 milhões de euros mais IVA, perceber mais ou menos quanto deste será a comparticipação do município e quanto é que realmente é comparticipado pelo PRR. Depois, perguntar-lhe também, só dar-lhe esta observação, talvez sobre esta questão da carta educativa,
quando diz que está a trabalhar com a nossa carta educativa, ou que, aliás, que a carta educativa que tem é deixada pelo PSD, que é uma carta educativa fantasiosa, o que é que isto diz de si, que está aqui há 10 anos então e que não foi capaz de rever essa carta educativa fantasiosa, porque fartou-se dizer, acho que usou a palavra óbvio, meia dúzia de vezes, é óbvio, é óbvio, é óbvio. É óbvio, mas o que é óbvio facilmente então se comprova e os números não mentem, podem ser frios, como dizia há pouco, mas não mentem. E era algo muito simples de comprovar e até se calhar os vereadores do PS poderiam ter outro tipo de posição se realmente fosse claro, em vez de óbvio, fosse claro e transparente realmente a necessidade desta obra. Os números, de facto, não mentem. Os números portanto, dos alunos que frequentam as nossas escolas não são só públicos, como, se quiser, envio-lhes novamente ainda hoje. E, portanto, é fácil verificar o número de alunos que estão naquela escola e os que estão nas demais. E também a evolução ao longo dos anos. E segundo, depois dizem que eu estou sempre a falar do passado, mas claro que era fantasiosa. Essa carta educativa previa 2 escolas nas Avessadas, uma escola na Machuca, um centro escolar em todas as freguesias, uma escola no Flecheiro. Ouçam, quer dizer, se isto não era fantasia, só que há uma diferença para os tempos atuais. É que, nesse tempo, a carta educativa era obrigatória para justificar os investimentos. E, aliás, ela foi feita à pressa para justificar um investimento que ocorreu numa freguesia. E creio que para Nuno Alves também. E por isso foi feita, além de toda a questão política e dessa fantasia, ela foi feita na altura à pressa. Ela deixou de ser obrigatória. Portanto, é uma opção. Ora, nós, e além disso, já vos disse, nós iniciámos este processo de revisão, é verdade, que tem tido as suas vicissitudes. Mas a verdade é que é uma opção. Nós, para esta questão concreta, a única realmente obra nova em relação, não é nova, é reabilitação, em relação a espaços escolares, é esta, e outra que também era muito evidente, que é o pré-escolar, ou o Jardim de Infância da Escola da Serra, que, aliás, estranhamente, na altura, apesar desta vossa opção pela Nuno Álvares e pela Raul Lopes, deixaram o Jardim de Infância de fora, o que isso é que não faz sentido nenhum, porque já na época os centros escolares eram pré-escolar primeiro ciclo. E, no entanto, deixaram um jardim com 9 turmas de fora naquelas condições. Portanto, e tudo isso, se isto não é óbvio, se não é óbvio que aquela escola e que a Gualda em Paz precisavam de reabilitação, bom, a gente pode fazer tudo, nós podemos fazer todos os estudos que queiram, como também digo muitas vezes. Mas a realidade é aquela que se impõe e nós gostamos de achar que de facto, o que se deve impor é a realidade e não a fantasia. E volto a dizer, com carta educativa ou não carta educativa, isto foram promessas eleitorais. Foi algo que o Partido Socialista apresentou aos eleitores. Portanto, estamos a cumprir aquilo que foi uma aposta desta governação. E, francamente, acho que esse é que é o primeiro e grande compromisso, é cumprirmos aquilo que apresentamos aos nossos concidadãos. Vereadora Lourdes. Só para lhe referir que, de facto, as suas considerações e desvalorização deste instrumento de carta educativa e fazendo referência ao número de alunos, a todos esses dados que empiricamente o senhor vai aqui apresentando, de facto, a realidade, os dados não são esses e podemos, estão bem evidenciados no documento que foi falado num ponto anterior. Eu não fiz intervenção nesse ponto porque vou fazer na próxima reunião de Câmara quando vier a Carta Social, mas a realidade é que tivemos, e os dados do plano, do diagnóstico social que foi realizado, evidenciam uma quebra de 30% dos alunos dos 5 aos 9 anos, de 15% no ensino secundário e um declínio demográfico do nosso Conselho que todos nós já sabemos e já aqui debatemos. Portanto, o Sr. Presidente continua a fazer o seu discurso como lhe dá jeito, mas o que deveria ter feito era realmente dar sequência a um instrumento relevante para decisões futuras e para decisões atuais. Obrigada, Sr. Presidente.
Não havia nada que precisássemos de saber em relação àquilo que apresentámos aos tomarenses, que foi o compromisso de resolver estas duas escolas. E não há nenhuma outra escola previsível, obviamente, e muito menos aquelas tais fantasias que estavam na Carta Educativa. Segundo, Sra. Vereadora, não são dados empíricos. O número de alunos que está matriculado por ano letivo em cada escola não são dados empíricos, são dados factuais. E a senhora pode ir buscar esses exemplos realmente do decréscimo que aconteceu em Tomar e que acontece em todo lado, é verdade. Mas é preciso ver qual é o período temporal que estamos a comparar. Porque também é facto que, sim, durante os 16 anos de governação vossa, foi sempre a descer. Sempre. E eu posso dizer, bom, não foi só em Tomar, é verdade. Mas os senhores é que estão a fazer essas comparações. Portanto, o facto é este. Durante os 16 anos da vossa governação foi sempre a descer. Agora não é. Há 2 ou 3 anos que as matrículas no nosso Conselho estão a subir. Isto é facto, não é empírico. É facto, Sra. Vereadora. Pode-me dizer também, mais uma vez, bom, não é só em Tomar. É verdade. Mas se estamos a falar de factos empíricos, não. Quer dizer, números empíricos, isto são factos. E é incontestável. E a Sra. Vereadora sabe-o. Portanto, depende sempre do que é que estamos a comparar. E, portanto, enfim, voltamos ao mesmo. Podemos fazer todos os estudos que quiserem, mas a realidade impõe-se, e aqui também se impõem os compromissos que assumimos para com os nossos concidadãos. Podemos passar à votação? Vereadora Lourdes. O senhor faz as suas análises e as suas intervenções, mas de facto não vai ao cerne da questão, porque o senhor está a falar de aumentos de matrículas e de alunos, mas sabe muito bem do fenómeno da imigração, portanto, dos migrantes que temos. Portanto, e se essas decisões, que já não são de hoje nem do ano passado, da sua decisão, porque esta é uma sua decisão, já não vêm de há 2 anos, não são baseados em estudos nem em projeções nenhumas. Portanto, é só porque, de facto, como o senhor diz, é cumprir portanto, um programa eleitoral. É isso. Porque, sim, há aumento da imigração mais recente. Mas esse não é o fenómeno principal, nomeadamente nos últimos anos. Também houve aumento de nascimentos e também houve aumento de famílias portuguesas, que, nomeadamente e particularmente acentuado a partir da pandemia, que vieram de outros locais para se fixarem em Tomar. Isso não é imigração, Sra. Vereadora. E de famílias que regressaram, olhe, por exemplo, nas empresas tecnológicas, onde já temos cerca de 600 trabalhadores e muitos deles são jovens. E na área do turismo e em vários outros setores, todos os dias, encontramos pessoas, nomeadamente a minha geração ou mais novos, que estão a regressar a Tomar. E, portanto, e podia-me dizer, isso é empírico. Pois, mas quem fez a afirmação empírica foi a senhora. E aquilo que eu acabei de dizer é constatável. Portanto, queria dizer que agora o número de aumentos é por causa da imigração, como quem a seguir diz que não disse, mas eu percebo bem o que é que isso quer dizer a seguir, que é, portanto, isso vem hoje, vão-se embora amanhã. Isso é um bocadinho de verdade, mas não é o fator principal que releva para o aumento do número de alunos. E volto a dizer, quem anda no setor da educação sabe isso. E não só, de forma mais alargada que o setor da educação. Podemos passar à votação?